Se você se sente bom demais, sábio demais, preparado demais, digno demais, limpo demais, santo demais, honesto demais, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de muito errada. Satanás, quando ele estava no céu, ele se sentiu igual a Deus. A Bíblia fala sobre isso. Ele se sentiu igual ao Todo-Poderoso, a ponto que ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos. E ele queria ficar como o Todo-Poderoso. Ele queria ocupar o lugar dele. Porque ele realmente ali no céu, ele era o anjo mais poderoso, mais glorioso, mais bonito. Ele era o número 1 dos anjos. Como o Filho do Todo-Poderoso, o Cristo, ele é o número 1 dos filhos, né? O primeiro de tantos filhos. Ele era o unigênito Filho do Todo-Poderoso. Depois ele passou a ser o primogênito. Satanás era o primeiro anjo. Foi criado com formosura. Foi criado com muito amor pelo Criador. Só que isso levou a cabeça, subiu a cabeça dele ao ponto que ele começou a acreditar que ele realmente poderia ser como o Criador. E isso levou ao que ele está hoje. E o martelo para ele já foi batido, a condenação para ele já está assinada. O que espera para ele ou por ele é o lago de fogo e enxofre. Então a gente precisa ter essas consciências, e eu tenho. Esse assunto voltou a me rodear esses dias, e desta vez veio através de pessoas que eu conheço, que eu sei que são pessoas idôneas, pessoas que a gente já está caminhando numa certa trajetória juntas. Então, assim, é aquela coisa, vale a pena parar e escutar o que essa pessoa tem para me dizer. E não é só uma, não. Então, eu essa semana comecei a estudar muito sobre esse assunto, e eu agora começo a abrir esse assunto aqui no meu canal para os irmãos, apresentando isso que eu estou aprendendo, e tenho vigiado muito para procurar ser o máximo possível correta dentro daquilo que eu estou aprendendo, amém? E eu não posso aprender nada de bom e ficar só para mim, né? A gente tem que dividir, compartilhar com os irmãos. Eu quero apresentar para os irmãos esse assunto que eu estou estudando já há alguns dias, não sei se eu consigo fazer de uma vez só, não quero fazer de qualquer jeito, para os irmãos. E para começar, talvez você que está me ouvindo, você já está curioso, talvez você já está tendo uma ideia do que pode ser, mas seja lá como for, te peço que você não haja como católico. O católico, você vira para ele e fala assim, olha, você é idólatra. Não sou. Você é idólatra? Não sou. Eu não idolatro, Maria, eu venero. Aí se dá vontade de virar para a pessoa e falar, pega o dicionário, vai ler a palavra venerar e adorar, vê qual é a diferença. Etc, etc. E eles juram de pé junto que eles não são idólatras, né? Nós somos cristãos, nós somos pessoas, meus queridos, que recebemos o Espírito Santo no nosso coração, e ele tem nos ensinado a cada dia, mais e mais e mais das coisas, amém? Olha só, então vamos devagar com esse estudo, que o Todo-Poderoso possa nos dar a força. Apocalipse, capítulo 17, eu quero ler com vocês até o versículo 5. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem João, eu te mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vamos prestar atenção. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças, 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, do planeta Terra. Agora destrinchemos esse texto. E a gente tem muito para destrinchar hoje. Um dos 7 anjos veio até o apóstolo João quando ele estava em espírito, ok? E ele estava recebendo as revelações, tá? Do Cordeiro Cristo, o Filho do Todo-Poderoso. Prestem atenção.
E esse veio e disse para ela, disse para João: olha, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Meretriz, grande meretriz, é mais do que uma prostituta, ok? Então é um adjetivo, né? É um acréscimo. Grande meretriz, quer dizer, é uma grande prostituta, tá? E aqui ele fala que com essa meretriz se prostituíram os reis da terra. Então não foi o rei de Israel, não foi o rei de Roma, não foi o rei da Espanha, não foi o rei da Grã-Bretanha, não foi o rei que sabe lá de onde no planeta Terra, não, foram os reis da terra. Detalhe, na época em que a palavra do Todo-Poderoso, as santas escrituras foram escritas, pelo que eu entendo, a única forma de governo que tinha sobre a terra era o rei, esse governo de rei. Rei, rainha e súditos. E o rei tinha sempre, né, uma comissão de pessoas que trabalhavam para ele. Não tinha presidente, não tinha bancada de parlamento, não tinha essas coisas igual hoje, que tem várias formas de governos diversos. Se eu estiver falando besteira, os irmãos que conhecem a fundo aí de história, né, da humanidade, podem vir me dar esse conselho, me ensinar também. Mas eu acredito que na época de João, o único tipo de governo que tinha era reinados. E João não ia falar os presidentes, né, somente. Ele falou dos reis da terra porque ele englobou numa sacola só todo tipo de governador na terra. Então a gente vê, nós temos as nações e cada nação tem a sua forma de governo. Mas aos olhos do apóstolo João, o anjo mostrou para ele aos reis da terra, porque eles têm poder sobre as suas nações, ok? E está falando que essa grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, e a gente já estudou em Apocalipse, que águas são povos, tribos e línguas. Por que povos? Povos está dividido em nações, né? Nações, nação americana, nação francesa, nação brasileira, etc. Mas você vai ter povos, tribos e línguas. Porque se você, por exemplo, vai na África, a África é a nação africana, você tem do sul, do centro e do norte, África, né? Mas se você vai dentro da África, você vai achar várias tribos dentro da África. Só que às vezes dentro de uma tribo já tem duas repartições diferentes de língua. Tem aqueles que falam a língua mais antiga, o dialeto mais antigo do que a outra, mas é tudo da mesma tribo. Então fala povos, raça, povo, língua, nação, quer dizer, engloba todo ser humano que pisa sobre a terra. E está dizendo que esses reis se prostituíram com quem? Com essa grande meretriz que está assentada sobre os povos da terra. Ok, amados? E olha só, prestem atenção. E com o vinho de sua devassidão, por quê? Porque a grande meretriz, ou a mulher no livro de Apocalipse, mulher, é o reflexo da igreja, poder religioso. Não vamos falar só a igreja do Cristo, mas é o poder religioso que governa, que domina o mundo. Hoje nós temos o poder religioso do catolicismo, mas temos também o poder religioso do islamismo, temos o poder religioso do hinduísmo. Então são religiões, o poder religioso do protestantismo, tá? Então a gente não pode botar o dedo mulher e pensar que é a noiva do Cristo, ou pensar que... Não, essa mulher assentada sobre a besta é o próprio Satanás, tá? É o espírito dele, é o espírito do engano dele, e essa mulher, essa igreja, esse poder religioso está sentado sobre a autoridade dele. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, e o príncipe deste mundo é Satanás. Então o poder religioso que existe, que opera na terra, esse poder do engano, é todo organizado, hierarquizado, como seria a palavra, por ele. Amém? Então olha só, foi que se embebedaram os que habitam na terra, o vinho da sua devassidão, porque toda vez que o poder religioso entrou na sociedade, ele entrou com força. Ele entrou com guerra, ele entrou com sangue. A gente lembra da Inquisição da Igreja Católica, a perseguição dos santos, santos morrendo nas arenas, santos sendo queimados vivos e por aí vai, né? Povos inteiros sendo devastados aí pelos padres,
antigos, digamos assim, os primeiros papas. Agora a gente vê hoje com o nosso tempo contemporâneo os islamistas, o ISIS, né, que é uma mistura de política, que eu acho que é o que mais está em cima disso tudo, é política, e o religioso devastando quem? Quem se diz cristão. Então olha só, o vinho da sua devassidão é o sangue. Quando uma coisa é devassada, ela é destruída, é lambuzada, é espedaçada, ela é pisada, esmagalhada. Pense como você quiser. Então toda vez que essa besta, através dessa mulher, ela entrou numa determinada sociedade, ela devassou tudo, ela arrebentou com tudo, ela fez bagunça e lambança. Foi que se embebedaram os habitantes da terra, porque através dos reis entra também a autoridade religiosa no país. É uma coisa caminhando junto com a outra, eles caminham de mãos dadas, tanto que você vai ver a besta que se levanta da terra e a besta que se levanta do mar. A besta que se levanta da terra é o anticristo. A besta que se levanta do mar é o falso profeta, né? É a besta, a chamada besta religiosa, que eles vão fazer uma imagem. E o nome dessa besta vai ter que ser adorado. E a Bíblia fala que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida vão adorar a besta. E vão receber o seu número, o seu nome, a sua marca na fronte ou na mão direita. Amém?